pais, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Aquela aula divertida que você estava esperando com a professora Edla dos Anjos. Vamos agora conhecer qual é o assunto da aula de hoje. Vem comigo. Aula 38. Eixo, grandezas e medidas. Conteúdo: medidas de capacidade, unidades de medidas não convencionais e convencionais, litro, mililitro. Habilidades: estimar, medir e comparar capacidade utilizando estratégias pessoais e unidades de medidas não padronizadas e padronizadas, litro, mililitro. Crianças, agora chegou aquele momento tão esperado por você, aquele momento emocionante, a nossa aula de matemática, aquela aula divertida. Crianças, agora é a hora de estudar. Crianças, continuando nossas aulas sobre medidas e grandezas. Hoje vamos revisar e aprender mais, muito mais, sobre litros e mililitros, ml. Aquelas siglas L, litro, ml, mililitro. Aquela dose do remédio que às vezes nós precisamos tomar, que você não gosta, a professora também às vezes não gosta, mas é necessário. ml, litro de suco, litro de leite, meio litro, 250 ml. Hoje, na nossa aula divertida de matemática, nós vamos estar nos aperfeiçoando, revisando, aprendendo muito mais sobre essas medidas de grandeza. Vem comigo! Quais desses produtos compramos em litro? Banana, geleia, café, pimentão, pão, iogurte, tomate, peixe, extrato de tomate, leite. Crianças, vocês observaram aqui na cartela, com as imagens, alguns produtos que pode estar aí na sua geladeira. E esses produtos, eles são vendidos usando a unidade de medida litro. 1 litro, meio litro, o leite, o ketchup, extrato de tomate, aquele refrigerante e muitos outros objetos e itens que nós compramos no supermercado ou na lanchonete e que você encontra aí também na sua casa. Eles são medidos utilizando a unidade litro. Olha como a matemática é interessante e é importante estar na sua geladeira. Quando você toma uma caixa de leite, tem meio litro, ou 500 ml daquele iogurte que você gosta de morango ou de chocolate. Então, crianças, nossa aula hoje está bem saborosa. Vamos estudar essa unidade de medida, litro. Vamos aqui para mais uns exemplos. Vem comigo! Para medirmos líquidos, como o leite, a água, o óleo, a gasolina e outros líquidos, usamos a unidade de capacidade chamada litro. Para medirmos líquidos como o leite, a água, o óleo,
óleo, a gasolina e outros líquidos, usamos uma unidade de capacidade chamada litro. Lembrando que capacidade é a quantidade que cabe em determinado lugar. Capacidade é a quantidade que cabe em determinado lugar. Exemplo, uma garrafa. A capacidade, a quantidade que cabe em uma garrafa. O litro, L, é a principal unidade usada para medir a quantidade de líquido que cabe em um recipiente. O litro, representado por L maiúsculo, é a principal unidade usada para medir a quantidade de líquido que cabe em um recipiente. Leite, 1 litro. Refrigerante, 2 litros. Água, 5 litros. 1 litro. Capacidade da caixa, 1 litro. Capacidade dessa garrafa, 2 litros. Capacidade desse garrafão, 5 litros. Crianças, muita atenção. Você está prestando atenção? Está sentadinho aí? Está prestando atenção? Com certeza. Muito importante nossa aula hoje, muito importante. Até porque muitos itens, muitos desses líquidos que a professora falou há pouco, você encontra aí na sua mesa, na sua geladeira. Crianças, importante demais. O litro, representado pela letra L. O litro, representado pela letra L, é a principal unidade de medida usada para medir a quantidade de líquido que cabe em um recipiente. Que recipiente, professor? O que é recipiente? Aquela caixa de leite ou aquela garrafa de refrigerante, a garrafa de café que está à sua mesa, ou aquele garrafão de água, 5 litros, que está lá no seu, pode estar no seu filtro ou naquela geladeira. Já coloca o copo com os 200, 250 ml de água. Crianças, muito importante, litro é a principal unidade de medida dos líquidos. Ele mede a quantidade de líquido que cabe em um recipiente e geralmente está escrito na embalagem. Agora, quando você observar que tem L, já vai lembrar da aula da professora sobre capacidade, litro. Vamos aqui para mais alguns exemplos. Vem comigo, muita atenção. Para quantidades menores que 1 litro, usamos mililitro, ml. O litro é composto por 1000 mililitros, ml. Ou seja, 1000 mililitros formam o litros. ml, geralmente utilizado doses de remédio. Dose de remédio. Litro, 1 litro. Garrafa, uma garrafa com capacidade para 1 litro, capacidade para 2 litros e capacidade para 5 litros. E
boiadeiro está retirando 10 litros de leite. 10 litros de leite. Exemplo 1. Já observaram que quando vamos fazer um bolo, precisamos seguir uma receita que contém as medidas dos ingredientes? Receita de bolo de fubá. 500 ml de leite, 1,5 xícaras de fubá, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de queijo ralado, 4 ovos, 2 colheres de sopa de farinha, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de coco, 1 colher de sopa de fermento em pó. Bata tudo no liquidificador, seguindo a ordem abaixo. Primeiro, ovos. Segundo, leite. Terceiro, fubá. Quarto, açúcar. Quinto, farinha. Sexto, manteiga. Sétimo, coco. 8, fermento. Bata tudo no liquidificador, seguindo a ordem abaixo. Asse em forno a 160 graus por 30 minutos. Espere esfriar e pode servir. Exemplo 2. Laura, ao preparar o leite para sua irmã, que é um bebê, percebeu que havia alguns riscos na mamadeira. São as medidas de capacidade na mamadeira. Observem que esses riscos, crianças, são muito importantes. Por quê? Esses riscos, eles orientam a Laura, ou a mamãe, ou o adulto que irá fazer o leite para o bebê. É muito importante esses riscos na mamadeira. Estão todos em ml. Eles destacam a capacidade de líquido da mamadeira. Exemplo 3. Maria levou uma jarra de suco para um piquenique, que marcou com suas 3 amigas. O suco foi dividido em 4 copos de 250 mililitros para as 4 meninas e não sobrou nada na jarra. Logo, a jarra de suco de Maria tinha capacidade para 1 litro. Vamos verificar como foi essa divisão? Crianças, entenderam? Prestaram atenção no exemplo da Maria? 1 litro de suco a Maria dividiu com as suas 3 amigas. Vocês viram a jarra despejando o suco nos copos de 250 ml. Interessante? Uma boa ideia para você exercitar a matemática. Observar quando a mamãe ou a irmã ou uma amiga for despejar o suco no copo, a capacidade se mede usando ml. A unidade de medida é o litro. Vamos aqui agora ainda
usando o exemplo de Maria e suas amigas. Vamos observar a divisão desse suco em 1 litro. 250 ml mais 250 mais 250 mais 250, 1000 ml, 1000 mililitros é igual a 1 litro. 1 litro é igual a 1000 mililitros. 250 ml mais 250 ml mais 250 ml é igual a 1 litro. Exemplo 4. Vamos pensar. Essa jarra está com 100 mililitros de água. Quantos mililitros cabem nela? 100 mililitros de água. Quantos mililitros cabem nela? Vejam que cada marca indica 100 mililitros, 100 ml. Sendo assim, cabe 800 mililitros na jarra. 800 ml. Vamos para o desafio? Desafio 1. Vamos marcar um X nos produtos que compramos em litro ou mililitros. Azeite, água, leite. Isso, crianças, estou ouvindo. Suco e refrigerante. Azeite, água, leite, suco e refrigerante. Azeite, água, leite, suco e refrigerante. Desafio 2. João quer distribuir 2 litros de água em copos com capacidade para 200 mililitros de cada. De quantos copos de 200 mililitros ele precisará? João quer distribuir 2 litros de água em copos com capacidade para 200 ml cada. De quantos copos de 200 mililitros ele precisará? João vai precisar de 10 copos de 200 mililitros cada. Crianças, acertaram os desafios? Eu estava ouvindo vocês daqui. Agora, crianças, com essa mesma animação, vocês irão fazer o exercitando. Isso mesmo, chegou o momento tão esperado da aula, o exercitando. Vamos para o exercitando. Crianças, agora peguem os cadernos, lápis de cor e muita atenção. A professora agora vai falar as questões. Muita atenção, vamos para o exercitando. Questão 1. Em sua lanchonete, Dona Tatiana vende 3 sabores de suco em copos diferentes. Observe na imagem os tipos de copos e suas capacidades. Foram vendidos 2 sucos de morango e 1 de laranja e 1 de uva. Qual foi o total em mililitros de suco vendido
por Dona Tatiana. Morango, 220 ml. Laranja, 200 ml. Uva, 250 ml. Questão 2. Observe a imagem e responda. Letra A. O conteúdo do garrafão de 5 litros poderá preencher quantas garrafas de 1 litro? O conteúdo do garrafão de 5 litros poderá preencher quantas garrafas de 1 litro? Letra B. O conteúdo de uma garrafa de 1 litro poderá preencher quantos copos de 200 ml? O conteúdo de uma garrafa de 1 litro poderá preencher quantos copos de 200 ml? Quantos copos de 200 mililitros com água serão necessários para preencher uma garrafa com capacidade para 5 litros? Quantos copos de 200 mililitros com água serão necessários para preencher uma garrafa com capacidade para 5 litros? Crianças, agora é com vocês. Façam com calma, respondam com calma, muita atenção. Eu sei, vocês são muito inteligentes, vão acertar todas as questões. Fiquem com tempo agora para responder o exercitando. Daqui a pouco a professora Edla retorna.
Crianças, agora chegou a hora do Vamos Resolver. E nós vamos agora resolver as questões e você vai conferir todas as questões que vocês acertaram. Crianças, eu quero ouvir vocês daqui. Vem comigo. Questão 1. Em sua lanchonete, Dona Tatiana vende 3 sabores de suco em copos diferentes. Observe na imagem os tipos de copos e suas capacidades. Foram vendidos 2 sucos de morango, 1 de laranja e 1 de uva. Morango, 220 ml. Laranja, 200 ml. Uva, 250 ml. Qual foi o total em mililitros de suco vendido por Dona Tatiana? 220 ml de morango, 200 ml de laranja, 250 de uva. Qual foi o total em mililitros de suco vendido por Dona Tatiana? 890 ml. 220 mais 220 foram 2 copos de suco de morango, mais 200 ml de laranja, mais 250 ml de uva, 890 ml. Segunda questão. Observe a imagem e responda. O conteúdo do garrafão de 5 litros poderá preencher quantas garrafas de 1 litro? O conteúdo do garrafão de 5 litros poderá preencher quantas garrafas de 1 litro? 5 garrafas. 5 garrafas de 1 litro serão preenchidos pelo garrafão de 5 litros de água. Letra B. O conteúdo de uma garrafa de 1 litro poderá preencher quantos copos de 200 ml? O conteúdo de uma garrafa de 1 litro poderá preencher quantos copos de 200 ml? 5 copos de 200 ml. 200 ml mais 200 ml mais 200 ml mais 200 ml mais 200 ml é igual a 1 litro. Terceira questão. Quantos copos de 200 mililitros com água serão necessários para preencher uma garrafa com capacidade para 5 litros? Quantos copos de 200 mililitros com água serão necessários para preencher uma garrafa com capacidade para 5 litros? Quantos copos de 200 mililitros com água serão necessários para preencher uma garrafa com capacidade para 5 litros? 25 copos. 25 copos de 200 mililitros. Crianças, acertaram as questões? Tenho certeza que acertaram. Eu ouvi a voz de vocês, todos empolgados. Agora, crianças, vocês irão ter agora o resumo do conteúdo com a professora. Vem comigo para o resumo do conteúdo da nossa aula de hoje.
Crianças, olha onde eu trouxe vocês para o nosso resumo de conteúdo. Por que será? Teremos uma surpresa nesse resumo de conteúdo. Muita atenção, muita atenção. Crianças, falem comigo. O litro é a principal unidade usada para medir a quantidade de líquido que cabe em um recipiente. Isso mesmo, crianças. Aquela garrafa de água que está na geladeira, ou aquele copo de água que está sobre a mesa, ou aquela caixinha de todinho, de leite achocolatado, que tanto você gosta, a garrafa de café. O litro é a principal unidade usada para medir a quantidade de líquido que cabe em um recipiente. Caixa de leite, 1 litro, que pode estar aí na sua geladeira. A matemática no nosso dia a dia está sempre ao nosso lado, sempre conosco. Para medir quantidades menores que 1 litro, usamos o mililitro. Aquela caixa de leite, 1 litro, que talvez esteja na sua geladeira. E aquela caixa menor de achocolatado, está em litro? Não, está em ml, em mililitro. 200 ml ou 250 mililitro. Ml é uma quantidade menor do que o litro. O litro é a principal unidade. As quantidades menores é o ml, mililitro. O litro é composto por 1000 ml, ou seja, 1000 mililitros formam o litro. Crianças, agora, como vocês já perceberam, estamos em uma cozinha. Por que será, professora Edla? Nosso resumo está nessa cozinha. Eu vou apresentar para vocês uma pessoa muito especial que vai estar conosco nesse resumo de conteúdo. E muita atenção no que ela falar. Apresento a vocês a Belle. A Belle está aqui conosco, ela vai terminar nossa aula, o nosso resumo de conteúdo. Vamos ouvir com muita atenção o que a Belle vai falar. Atenção! Para a preparação do meu bolo, precisei usar uma lata de milho, 4 ovos, uma xícara de chá de açúcar, 240 ml, meia xícara de chá de óleo, 120 ml, uma xícara de chá de milharina, meia xícara de chá de leite, 120 ml, uma colher de sopa de fermento em pó. Misturei todos os ingredientes com a ajuda da mamãe e resultou em um delicioso bolo de milho. Uhul! Crianças, gostaram da Belle? Ela nos ensinou a fazer um bolo muito gostoso. Peça ajuda da sua mãe, da sua avó, de um responsável para fazer esse bolo. A professora Edla também vai fazer. E agora a Belle vai mostrar para nós como ficou o bolo depois de assado. Que lindo bolo! Muito lindo! Com certeza este bolo está delicioso! Muito gostoso o bolo! Gostaram? Crianças, agora convido vocês para as considerações finais da nossa aula. Crianças, chegamos a mais o final de uma aula muito divertida com a professora Edla dos Anjos. Crianças, muito obrigada de coração, um abraço apertado para cada um de vocês que está aí assistindo, se empolgando e aprendendo matemática de uma forma muito divertida. Matemática pode ser e é divertida. Um abraço também e muito obrigada para toda a sua família, o responsável que está aí com você, acompanhando também nessa aula da professora Edla de matemática do 2º ano.
Crianças, um abraço a todos e tchau! Até a próxima aula!